Olá, boa noite. Boa Que bom estar noite. aqui mais uma segunda-feira aqui conversando com vocês, né? Com todos, agradeço a participação de todos e todas, em especial dessas palestrantes maravilhosas aqui, Graça Araújo e Desi Miranda, que eu tenho todo o respeito profissional e admiração técnica por essas queridas que aceitaram participar dessa live. Setembro Amarelo, formulação de políticas públicas para a prevenção do suicídio, né? É um privilégio ter vocês aqui hoje comigo, compartilhando experiências e estudos sobre o tema, né? É um tema que é muito estimado, muito caro para todos nós, e eu fico muito feliz de hoje estar conversando aqui com vocês. Também aproveito a oportunidade para me apresentar. Eu me chamo Jeane de Souza Lima, também sou estudiosa sobre a temática de violência, sou doutora em saúde pública pela Fiocruz, também na área de violência e saúde. Meu tema é um pouco a questão da violência sexual e também depois a gente pode discutir as interseções, esse tema e a questão da violência autoprovocada, né, as mutilações. Eu tenho certeza que a gente ainda vai falar alguma coisa, a Graça vai trazer esses elementos, porque ela trabalha com isso no Centro de Valorização da Vida. E eu publiquei a minha tese de doutorado, meu livro, né, foi intitulado Notificação da Violência como Fator de Proteção a Crianças e Adolescentes. E aí a gente está aqui falando, é uma conversa entre amigas sobre temática, né? E eu queria trazer esses elementos, né, que o suicídio e suas tentativas são consideradas um problema de saúde pública que não deve ser tratado como um tabu ou uma negligência, ou negligenciado no nosso cotidiano. Práticas e políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental e prevenção do suicídio são de extrema relevância, sobretudo nesse contexto de pandemia. É preciso, nesse sentido, sensibilizar a população e qualificar o modo como tratamos a temática. Então, um pouco sobre esse ponto de vista que a gente vai conversar sobre essa pauta hoje aqui. Acredito que a gente vai conversar em torno de 1 hora, né, 45 minutos, 1 hora. A gente está longe de esgotar o tema, mas acho que a gente pode trazer, são janelas de oportunidade para a gente falar sobre essa temática, né? E pensarmos de que juntas a gente faz essa diferença, essa movimentação, né, em torno dessa rede de proteção às pessoas em situação de violência. Como a gente está conversando, como eu divulguei essa live para um grupo, para os espaços que eu tenho, então a gente pensar de que a gente está falando de um grupo misto, né? Então eu acredito que aqui vai ter pessoas de diferentes formações, de conteúdos diferenciados, mas a gente vai trazer uma fala bastante acolhedora para esse público diferenciado, porque quanto mais falarmos sobre a temática, menos tabu e mais amigos da prevenção, né? Amigos da prevenção, né? E eu vou deixar vocês à vontade assim, para se apresentarem no momento das suas falas, né? Então, falar da Graça e Deise. Deise começa, então, a se apresentar. Tem de 15 a 20 minutos para falar sobre o tema e depois eu passo a palavra para a Graça, que também vai ter em torno de 15 a 20 minutos. Deise é uma parceira de longa data, uma pessoa que é uma das minhas mentoras de pesquisa, né? Acolhedora. Foi uma pessoa que me acompanhou durante a minha tentativa no mestrado, ela acompanhou a minha vivência depois no doutorado, então tenho uma grande estima, né, e admiro demais o seu empenho e a sua formação. E Graça é apaixonante por natureza, né? Então eu acho que a gente vai ter hoje muita conversa boa para falar por aqui. Deise é socióloga, tem vários artigos, livros publicados e é diretora executiva do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídios, o IPES, né, que eu também sou uma das associadas e componho essa rede. Então, é contigo, minha amiga, eu deixo você também para acrescentar o que você julgar necessário e continuar. E aí eu te passo uma pergunta que para mim é muito interessante te ouvir,
o que te motiva a estudar o tema e sob que ponto de vista você aborda, né? É contigo, minha amiga. Boa noite a todos. Boa noite, Jeane. Boa noite, Graça. Com muita alegria que a gente, mais uma vez, está reunidos aqui numa live para tratar de um tema tão importante para a nossa sociedade, um tema que é muito caro socialmente, economicamente, politicamente. Todos nós, a sociedade inteira tende a perder quando deixa de trabalhar com esse tema com responsabilidade, ou sequer deixa reconhecer, dar visibilidade, como nossa amiga Graça vai falar tão bem. É preciso falar, né, Graça? Porque se a gente não fala, a gente não reflete. Mas, assim, a minha trajetória com o tema começou desde pequena, que eu tinha 9 anos, foi o primeiro contato que eu tive com o tema do suicídio, quando eu vi uma senhora de mais de 80 anos pular da janela e eu estava na sacada. E eu vi isso acontecer, levei um susto, desci correndo e fui ajudá-la. E perguntei por quê. E ela já tinha perdido a consciência. Naquele momento, eu acredito que aquela cena não tenha me impactado, mas eu estava enganada. Porque depois desse tema, eu tive muitos outros episódios como esse, indiretamente como esse. Não sei explicar, mas sempre estive, antes de entrar na universidade, antes de ser pesquisadora, eu tive essa experiência pessoal de diferentes formas, seja com colegas, com amigas e, aos 9 anos, com esse episódio da janela. Só que naquele momento eu não tinha a menor ideia de que eu ia estudar o tema. O tema aconteceu quando eu tive a oportunidade de estudar as consequências das mortes violentas, que são homicídio, suicídio e acidente. Quais são as consequências psicológicas, institucionais, sociais e econômicas na vida das pessoas que ficam. Que, né, para a literatura de criminologia, a gente está falando de vítimas, mas do ponto de vista do suicídio, a gente está falando dos sobreviventes, né? Então, assim, naquele momento, eu ainda como pesquisadora, esse projeto foi coordenado, foi idealizado pelo Dr. Glaucio Aridilon Soares, que naquele momento, já ainda como professor do IUPERJ, me convidou, melhor, eu me convidei pedindo, tem uma bolsa, tem uma ajuda, essa pesquisadora quer estudar. Quando ele me conta, o tema é suicídio, eu, o quê? Meu Deus, de novo, não é possível. O tema é suicídio, homicídio e acidente. Como eu já tinha interesse no tema dos homicídios, eu até que me permiti, não, então não vai ser tão difícil. Mas eu confesso que foi muito difícil trabalhar com o tema como pesquisadora iniciante que eu era, porque eu ainda não tinha o preparo para lidar com o tamanho sofrimento de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e que ali, não só por suicídio, mas por acidentes e os homicídios, a gente estava lidando com a dor alheia. E aquela pesquisa mudou a história da minha vida, pessoal e principalmente profissional, quando nós publicamos o livro As Vítimas Ocultas da Violência na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, por que ocultas? Quem trouxe esse termo para a gente foi o coordenador da pesquisa, o professor Glaucio Soares, que disse que as vítimas ocultas seriam, na literatura americana, seriam as vítimas secundárias. Aquelas pessoas que tinham um ente querido, familiares e amigos, que seriam impactados por esse tipo de morte. E, infelizmente, essas pessoas também eram invisíveis para o poder público, para a sociedade. Só que o que eu aprendi com essa pesquisa era que um sofrimento muito grande que em circunstâncias diferenciadas estavam presentes. O que eu quero dizer com circunstâncias diferenciadas? Porque as dinâmicas de morte são diferentes. Os impactos também geram as mortes também geram impactos diferentes. E a forma de ser percebido também são diferentes, por consequência,
têm sintomas diferenciados, cada um assimila esse tipo de morte de forma diferente, mas o que nós estávamos interessados era entender um fenômeno chamado o transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de que a gente pode chamar de adoecimento mental, do ponto de vista da literatura, porque nós estamos falando de um determinado tipo de trauma, não é um trauma qualquer, é um trauma específico que foi gerado porque aconteceu algo repentino, algo que mudou de repente a vida de uma pessoa, que pode ser tanto as mortes violentas por conta de suicídio, homicídio e acidente, como também pode ser mortes causadas por desastres naturais. Essa literatura era essencialmente americana, mas nós queríamos começar. E para começar, nós tivemos a oportunidade de acessar familiares de pessoas que haviam perdido seus entes queridos por um desses fatores. E, finalizando, o que eu posso dizer, Jânia, e responder a sua pergunta, é que de lá para cá eu não parei mais. Eu decidi que eu ia estudar o suicídio para o resto da minha vida, mas o suicídio num contexto de violência, porque eu, como socióloga, não me interessava de estudar apenas uma perspectiva individual, ou seja, do adoecimento. Eu queria entender como é que diferentes fatores poderiam interagir, seja individual, seja institucional, seja fator social. E, claro, a doença mental está presente, a gente precisa considerar. E também as características da personalidade. Então, era um grande desafio para uma pesquisadora de mestrado, que ainda estava terminando o seu mestrado. Não sabia o que estava diferente de mim, mas uma coisa eu aprendi. Esse tipo de tema é um tema que merece todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão pela oportunidade de lidar com o sofrimento alheio. E foi com isso que eu fui aprendendo, me motivando a estudar cada vez mais, porque eu queria entender o que estava por detrás desse sofrimento. Mas mais do que entender, eu queria ajudar, porque eu achava que não podia abrir as residências, a gente chama abrir uma residência, para entender, para buscar os relatos sem sequer devolver algo a essa pessoa. Mas, naquele momento, eu era só uma pesquisadora de mestrado. Eu não tinha condições para isso. Depois, fazendo doutorado, eu fui estudar o suicídio policial, só que, infelizmente, a universidade também não quis acolher o tema. Eu tive que mudar. Eu fui estudar na USP e fui para um departamento de ciência política. E naquele momento, para os nossos colegas, hoje eu digo colegas, né, que foram meus professores, o departamento não tinha ele não tinha como acolher o meu tema, porque não saía do mainstream, que quer dizer, da linha dominante da ciência política. Então, eu decidi estudar política pública, e não era à toa, porque eu sabia que eu ia voltar a estudar esse tema. Resumindo essa boa história, o que tudo isso me ensinou, além do sofrimento? Que a gente poderia ir além. Termino o doutorado, consigo um financiamento para estudar o suicídio de policiais, e aí eu estou diante de uma nova realidade, mas o sofrimento era o mesmo. Então, Jane, o suicídio nos ensina que nós estamos diante de uma morte que nos convida a refletir e respeitar quem é esse sujeito, quem é essa família, que sociedade é essa que nós estamos falando, que lida com quase 40 mortes por dia, mais de 13 mil mortes por ano, e continua vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Que sociedade é essa? Eu, como socióloga, pergunto. Que sociedade é essa que consegue conviver com a morte, principalmente num período de pandemia, onde mais de 100 mil pessoas morrem e nós continuamos vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido? Então, assim, hoje é isso que me motiva a estudar, dar visibilidade a temas polêmicos como esse, mas não só fazendo deles temas polêmicos, mas sim trazendo uma janela de oportunidade para oferecer a essas pessoas saídas para os seus dilemas existenciais. Eu não cuido do dilema existencial, porque não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas sou uma pesquisadora social
que busca entender as mudanças na sociedade que afetam a vida das pessoas. E enquanto nós ignorarmos esse sofrimento, haverá suicídio na Terra. Eu aprendi isso com a doutora Karina Okajina. E para onde eu vou, eu levo essa frase. Obrigada, Jeane, pela oportunidade de poder trazer um pouquinho da minha história. É a primeira vez que eu conto a minha história para o público, sobre por que eu trouxe esse tema. Aliás, por que o tema me trouxe até aqui. Porque não fui eu que fui atrás do tema, foi o tema que foi atrás de mim e eu fui seguindo. E hoje eu estou aqui com uma representante maravilhosa. Eu não sei se eu já passo a palavra para ele, eu devolvo para você, Jane, mas é uma honra dividir uma mesa, de um lado com uma assistente social e de outro com uma professora, né, Graça? Mas que é uma grande voluntária, apaixonada pela vida e que sabe valorizar a vida. Também. Você faz diferença com o grupo, com a criação do IPPS, viu? Tudo. IPs que fala, né? No IPs. Estamos lá, estamos juntos. E antes de passar a palavra para a Graça, eu queria fazer mais uma pergunta para a Deise, e aí depois você passa, claro, né? Porque você falou desse seu olhar que te motivou, e aí chegou até a discussão de como é a sua contribuição na pesquisa. E aí falar do estudo de pesquisa, que eu acho que faltou você trazer esses elementos. Apresentar, né? Até esqueci. Se apresentar. Como uma pesquisadora e como é que a pesquisa também contribui para minimizar essa realidade, porque, como você diz, a gente não tem a varinha de condão de que a gente vai acabar com todo o sofrimento da humanidade, mas a gente tem uma potência enorme de minimizar toda essa problemática, e cada um fala sobre um determinado lugar, né? Cada um tem um lugar de fala, como você falou, né? Você trouxe elementos. Eu não sou psicóloga, como eu disse, a gente tem espaços aqui para a gente durar uma live de uma semana, um mês, não né? É, menina? Porque cada um é muito rico, né? Cada um é muito rico. Diferentes olhares com diferentes contribuições, né? Mas hoje a gente está falando aqui, nós três e mais a plateia que já está se colocando, dando boa noite, né? Se apresentando e se aproximando aqui da pauta. Então, seria importante você também trazer esses elementos de seu lugar de fala, a questão dos dados, né? Que eles não são tão frios, né? A questão da pesquisa não é fria. Obrigada, Jeane. Obrigada por causa do nosso tempo. Eu não quero roubar o tempo da Graça, mas olha, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Meu nome, como a Jeane falou, eu sou Deise Miranda, eu sou socióloga e tenho doutorado em ciência política, mas eu trabalho no campo das mortes violentas, saúde mental e políticas públicas. E principalmente, como a Jeane colocou, produzindo conhecimento, porque a gente sabe. O que eu digo a gente? Nós que trabalhei por muitos anos na universidade, mais de 20 anos dentro da universidade, a gente tem como referência o conhecimento, porque ninguém tem como dar visibilidade a algo sem um conhecimento. E uma vez, dando aula na UERJ, de uma mãe sobrevivente veio à minha aula e saiu muito chateada, porque eu estava falando de estatística. Só que eu disse, vai me dar uma oportunidade, deixa eu explicar o que é estatística. E aí, naquele momento, ela me deu uma oportunidade. E ela disse, tá bom, eu vou te ouvir. E eu pude dizer para ela, como digo para todos que estão nos ouvindo agora, que as estatísticas são fundamentais para a gente não olhar a vítima do ponto de vista numérico, mas olhar para um volume enorme. Nós estamos falando de 13 mil pessoas mortas, isso porque são notificadas, né? E são dados do Ministério da Saúde. E quando a gente tem a oportunidade de combinar, de um lado, o estudo que se expressa nas estatísticas do ponto de vista da prevalência, qual é a prevalência, quais são os grupos de risco, qual é a razão de chance, isso tudo é informação importante para os formuladores de políticas públicas. Por isso que hoje a gente faz um trabalho no IPES, que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção, Estudos e Suicídio, para contribuir para a sociedade produzindo conhecimento. E só foi possível criar o IPES porque eu fui estudar lá em Duque de Caxias.
E quando eu fui estudar o suicídio, fui estudar as violências autoprovocadas, né, que é a ideação suicida, tentativa de suicídio e a autolesão sem intenção suicida, de adolescentes e pré-adolescentes de 9 a 15 anos, o que eu aprendi nessa pesquisa? Que, antes de mais nada, o mais importante era que aquele lugar não se sabia nada. Tudo que eu sei hoje foi graças a esse trabalho que eu fui até lá, porque os estudos que nós temos de referência eram americanos. Então, a gente precisa de dados, a gente precisa de conhecimento, porque, junto a esse trabalho, a ministra atual da área da pasta de assistência social, direitos humanos, e etc., ela definiu um trabalho, um projeto de lei, né, que pudesse pensar a notificação no ambiente escolar. Mas a pergunta que eu faço, como fazer a notificação no ambiente escolar que nem se sabe que tem o problema? Então, você vê que as coisas ainda estão um pouco desorganizadas, fora do lugar. E eu só sei isso porque eu fui estudar. Eu, juntamente com um conjunto de pesquisadores, porque sozinho a gente não faz nada. Então, assim, resumindo, o que a Jeane me perguntou é que as estatísticas, elas servem para dar visibilidade e servem para compreendermos as populações de risco, as populações que precisam, como eu aprendi com o Dr. Carlos Felipe, psiquiatra, que hoje é presidente da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, ABEPS, o que eu aprendi com o doutor? Que no Brasil, nós já avançamos, sim, na construção das diretrizes, né, de prevenção do suicídio, nós temos um plano no papel, um Plano Nacional de Segurança Pública, mas faltou o quê? Os intelectuais, os pesquisadores, os médicos fizeram a sua parte. Se reuniram junto com o doutor Botega, doutor Neuri Botega, lá de São Paulo, doutor Bertolotti, são grandes feras, são gigantes. Juntamente com o grupo do CVV e outros mais voluntários que se organizaram para trabalhar e construir isso. Construir isso que eu quero dizer o quê? Uma plataforma de conhecimento, uma agenda de política. Faltou o quê? Vontade política. Para, como disse o doutor Carlos Felipe, e eu peço licença para falar em nome dele aqui, porque quando ele esteve conosco no espaço virtual do IPES, ele foi muito claro, o Brasil perdeu a grande oportunidade de avançar e ter sua política pública de prevenção. O que nós não temos hoje é o gestor com compromisso com o tema. Nós temos a sociedade civil, é o que nós vamos ouvir agora com a nossa querida Graça, mas, do ponto de vista das política pública, além de falta de vontade política, existe um problema muito sério no Brasil, que é a ausência da informação de qualidade. E para ter informação de qualidade, nós temos que resolver um problema muito anterior, que é a desigualdade social e regional. Como é que eu vou trabalhar, oferecer saúde, um SUS, se o SUS, infelizmente, está sendo sucateado? E mais do que isso, o SUS hoje, ele oferece um serviço muito desigual, mas por causa de quê? Por causa dos profissionais? Não, durante a pandemia, os profissionais estiveram o tempo todo trabalhando para cobrir o quê? Os casos de suicídio, de tentativa de suicídio, de pessoas sofridas como adolescentes que tiveram o acompanhamento dos profissionais do SUS. Então, meus queridos, resumindo, porque senão eu falo horas sobre esse tema, porque é um tema que é caro, mas é apaixonante, porque é algo que nos convida a denunciar, nos convida a nos posicionar, e mais do que isso, nos convida a ter corresponsabilidade. Corresponsabilidade. O que é corresponsabilidade? Juntos. Não se faz prevenção sozinho. Por isso eu agradeço e peço licença a todos aqui presentes para passar a palavra para a Jeane, porque esse é um tema que eu poderia, como disse a Jeane, ficar horas, mas é por isso que nós temos muitas lives, porque a cada live um tema se traz de uma forma diferente, porque é um tema rico e um tema essencial. Gratidão.
É sempre maravilhoso e exatamente a palavra que eu posso trazer para todas nós que nos une, quem está assistindo, é gratidão, porque de alguma forma esse tema nos sensibiliza e muito. Tem aqui Rosângela, tem várias pessoas dando boa noite, participando da nossa conversa. Está aqui Meire, né, falando de que é coordenadora de segurança do IPES, tem tamanha relevância, parabenizando a todas por aqui. Eu estou muito feliz em contar com todas vocês. E tem Rosângela aqui, que é formada em serviço social. No momento, ela trabalha como agente comunitário de saúde. E nesse período de pandemia, na nossa área, tivemos casos de suicídio e várias tentativas. E qual é a sua área, Rosângela? Rosângela está aqui, depois ela responde aqui no chat, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ela está trazendo que é muito gratificante poder participar e depois compartilhar com minha equipe como ajudar nossos pacientes. Então, Rosângela, que está aqui assistindo, depois completa de que local, mas de qualquer forma, é esse o propósito mesmo, da gente levar informação e quem está aqui acessar outros meios e, né, fazer de elos de solidariedade, elos de redes de proteção. E aí, agora, passando a palavra para minha querida, adorável Graça, uma fofa, porque ela é, em todos os sentidos, porque ela é isso, né, de enebriante, né? E aí é lógico, né? Eu tenho aqui tanta coisa que a gente não sabe por onde começar, né? Mas eu vou querer que ela traga um pouquinho, fale um pouco, né, sobre o que é o significado dela em participar desse trabalho. Eu imagino que, como Deise falou, é transformador e para todos nós. Eu sei que nós temos causas íntimas e pessoais para estar se envolvendo nessa rede de cuidado para as pessoas em situação de violência, porque o suicídio e as tentativas é uma violência autoprovocada. Então, é importante aqui a gente trazer esses elementos, o que esse trabalho provoca, imagino que é um trabalho desafiador o tempo inteiro, né? Quais as mudanças que trouxe para a vida da Graça. Eu quero também que a Graça nos ajude a desmistificar o que vem a ser esse Setembro Amarelo, explicar para a gente, porque eu já sei que eu também cometi alguns erros, então eu quero também ter a oportunidade de ouvir da Graça para esclarecer como é que o que é o Setembro Amarelo, como o CVV participa desse movimento, qual o significado de dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, falar tudo que você puder de funcionamento. Eu recebi muitas perguntas no privado que as pessoas não conseguiram ainda acessar aqui na live, mas querendo saber como é que pode se tornar um voluntário do CVV. Então, assim, são casos, assim, me perguntaram também no privado, tá? Porque aqui no acesso aqui a gente ainda está entrando, né? Mas a questão dos casos de mutilação, como é que é? Eu acho que, assim, Graça tem uma vasta experiência e vai poder falar. Então, assim, a gente está também querendo muito te ouvir, querida. Então, eu estou passando aí o bastão para ti, da fala, o bastão da gratidão, do amor, do carinho, da sensibilidade, da solidariedade, porque esses temas nos emocionam. Boa noite a todos. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui falando pela instituição CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde nós fazemos apoio emocional, valorizando a vida, e a consequência é a prevenção do suicídio. Então, o CVV não trata de suicídio, trata de vida. Então, eu queria deixar bem claro isso, primeiramente. Nós temos 58 anos de pesquisa, como a Deise falou. Os nossos orientadores são os maiores do Brasil e do mundo, porque nós estamos ligados ao Befrienders Worldwide, que é uma instituição que congrega todas as instituições que previnem o suicídio no mundo. Então, do mundo inteiro. Então, é da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Europa toda, enfim. Então, o Brasil está nessa também com o CVV. E eu gostaria de dizer muitas coisas. Por exemplo, eu não entrei pela dor,
Eu entrei porque, como agora, alguém que queira ser voluntário, vai lá no site cvv.org.br e se inscreva onde está escrito voluntário, onde tem um posto perto da sua casa ou do seu trabalho, e quando houver o curso, que nós já estamos fazendo curso por EAD, se inscreve, porque eu assisti uma palestra de uma amiga que é voluntária ainda até hoje, né, a doutora Maria Luísa Della Vecchia, que é até de Niterói, ela veio fazer aqui no Rio de Janeiro, no Pedro II, a palestra, e me chamou, passou ali perto de mim, eu trabalhava na Embratel, ela, então, me chamou e eu fui assistir, fiquei apaixonada, eu trabalhava ainda e passei a ser voluntária, porque é uma sexta-feira e começava o curso lá no Pedro II, de segunda a sexta, de 19 a 21 horas. Então, eu falei, esse é o trabalho voluntário que eu quero fazer, porque é muito sério. E é esse que eu quero fazer. E hoje eu sou uma voluntária, eu sou da Cruz Vermelha, voluntária na UERJ, na UNAT. Então, eu descobri que depois da aposentada, era isso que eu queria fazer, ser voluntária. Porque voluntária a gente vai por amor, ninguém obrigou, ninguém falou para a gente ir, não faz a cabeça da gente, a gente vai porque a gente tem essa possibilidade, como diz a Deise, de modificar. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar naquilo que eu tenho um pouquinho mais de experiência. Então, por exemplo, eu gostaria que vocês soubessem que o Setembro Amarelo começou com um brasileirinho, nosso querido doutor José Manuel Bertolotti, que é o nosso suicidólogo. Foi o CEO há 19 anos na Organização Mundial de Saúde. E em 2003, eu conheci em 2010, mas em 2003, ele, com um grupo lá na Organização Mundial de Saúde, falou, gente, nós temos que criar um dia para isso, porque está aumentando muito, ele já estava preocupado com o índice de suicídio no mundo. Então, criaram o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Alguns põem dia nacional, alguns países. Então, mais de 140 países assumiram o dia 10 de setembro como o Dia Mundial ou Nacional da Prevenção do Suicídio. Em 2015, o grupo que está sempre ligado a ele, que são os psiquiatras, e nós, do CVV, estava conosco lá em Montreal, nas reuniões, doutor Filipe estava lá, doutor Carlos Filipe de Oliveira estava junto, né, doutor Humberto Correia, enfim, nós decidimos que no Brasil não havia uma política pública de prevenção ao suicídio. Já tinham criado a prevenção da AIDS, que já assumiu e deram um dia aí, mas tem ainda o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, com a prevenção do câncer de próstata. Então, vamos fazer o mês de setembro, por causa do dia 10 de setembro, o Setembro Amarelo. É o único país do mundo que tem um setembro amarelo do dia 1º ao dia 30. Os outros têm o dia 10. E também não é a cor amarela. Nos Estados Unidos é roxo, com vermelho, é uma cor diferente. A nossa é o amarelo, porque nós decidimos que é a cor do sol. Aqui no Hemisfério Sul é privilegiada, amanhã entra a primavera. Então, o nosso país está cheio de flores, cheio de vida. O ipê já caiu todas as suas flores, estão amarelinhos. Enfim, aqui é Brasil, nós precisamos falar da vida e reverter o processo de 60 brasileiros tentarem todos os dias, de 45 minutos, nós estamos aqui, tem alguém lá tentando, e 32 mortes, como a Deise falou. Prevenção se faz com informação, por isso nós estamos aqui, grata a Jeane, que nos convidou para falar desse tema, porque nós precisamos acabar com o tabu de falar de suicídio, de morte, de psiquiatria, que parece um veneno. Todo mundo sai do trabalho dizendo, eu vou no meu cardiologista, eu vou no meu ortopedista, mas não tem coragem de dizer que eu vou no meu psiquiatra, porque ainda acham, ainda tem essa peja que psiquiatra é para gente louca. Então, precisa ver que quem tem uma depressão profunda, que, aliás, não é a área do CVV, a gente estuda isso, mas lá nós não somos profissionais, nós somos pessoas que chegam lá zerada, tem PhD e tem pessoas sem curso nenhum, que chega lá para aprender como que eu vou acolher o outro,
como que eu vou poder aceitar o outro como ele é? Porque felicidade é quando as pessoas nos aceitam e quando eu me aceito. E aí o resto é o outro, não está nem aí. Então, é isso que nós precisamos. Num país miscigenado como o Brasil, nós temos que jogar fora preconceitos, essas coisas ridículas, porque somos todos diferentes aqui na pele, do lado de fora. Por lado de dentro, nós somos humanos, é raça humana, uma só, igual em todo lugar. É isso que nós precisamos entender. Respeito, aceitação, amorosidade com o ser que está do meu lado e que está esquisito, modificou a sua fala, diz, estou cansado do mundo, essa vida não está mais legal. Vai dizer, o quê? Sentar do lado dele e dizer, você está querendo morrer? Falar essa palavra. Para ele ter a coragem, a confiança de dizer o que ele está passando, e fique quieto, não tem que dar conselho, não tem que falar de religião, não tem, é acolhimento, é dizer, eu estou aqui, eu estou disponível para você. Quem é que tem tempo para o outro hoje? Os próprios os pais saem de manhã. No meu tempo, a minha mãe ainda não trabalhava. Então, o que acontece hoje? Pai e mãe trabalham para encher os filhos de coisas materiais. O quarto dos filhos que elas perdem dentro do quarto, entra lá, a tecnologia está tudo do bom e do melhor. Aí pergunta o adolescente, mas como você é cheio de vida? Como que um menino que tentou e não morreu, por exemplo? Como você com o pai e a mãe que te dão tudo? Ninguém perguntou a ele por quê. O que está acontecendo com você? O que você está sentindo para se automutilar? Ele não quer morrer, ele quer matar a dor, o sofrimento, que ele não sabe nem explicar. Para nós que temos o CVV Comunidade, é um outro serviço, além do 188, do chat, da carta, do e-mail, presencial. Nós temos um serviço chamado CVV Comunidade, que vai nas escolas, nas instituições, nos locais que querem que nós vamos para falar sobre suicídio, para quebrar esse tabu. E a gente chega lá, um calor de 40 graus, o jovem de moletom. Então, hoje, quem chama atenção é os professores, que entendem e chama essa pessoa e diz para ela criar o que houve, que está com 40 graus, você está de casaco? Aí ele vai, se tem confiança nesse professor, vai se abrir, dizer, minha mãe, meu pai, nem notam que eu saí ou que eu cheguei de moletom. Então, nós temos que dar aqui visibilidade aos pais, aos professores, a todos que lidam com seres humanos, que observem e tenham tempo para o outro, porque alguém pensa, eu estou cansado de ouvir também, que eu tenho um grupo de apoio sobrevivente de suicídio, no CAP2 da Tijuca, lá na Cruz Vermelha Brasileira e na UERJ. E quando eles vão, porque é um trabalho, infelizmente, no momento não está vendo, porque é vivencial, então é melhor presencial, por enquanto não estamos fazendo online. Então, eles nos dizem, eu não sei te explicar, quando eu me corto é uma dor real, olha que coisa! E por isso é um ciclo vicioso, porque ele corta a primeira vez, sente aquela dor, consegue se safar daquele corte, e pode observar que são vários cortes, porque aí faz de novo, porque ainda não conseguiu os pais ou alguém levá-lo a um profissional que pode ajudá-lo, porque ele tem que ir a um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa ajudá-lo, porque nós do CVV somos pronto-socorro. Nós não somos o profissional que ele precisa para se tratar, e sim para se desabafar. Então, nós recebemos desde criança de 7, 8 anos que descobriram que em 188 pode ligar, que é gratuito, que é o Ministério da Saúde que disponibilizou, não tem nenhuma ONG com serviço de utilidade, com telefone de utilidade pública. O nosso trabalho é tão sério que ele cedeu em 2015, nós estamos nas 5.570 cidades do Brasil, porque é pelo satélite. Então, toda pessoa pode ligar pelo celular, pelo fixo ou pelo telefone público, que tem sempre 24 horas um colega. Precisamos de voluntário, gente. Se inscreva lá, porque quem não está sendo atendido é porque não tem voluntário suficiente pela demanda, que nesse sofrimento na pandemia procuram, e nós não temos tantos voluntários para dar conta
da quantidade de pessoas que nos ligam. Então, isso é muito importante. Sobre o Setembro Amarelo, é fake news dizer que o Setembro Amarelo, por causa daquele menino que naturalmente morreu, que gostava da cor amarela, que pintou seu Mustang de amarelo, depois morreu, os pais fizeram fitinha. Isso não tem nada a ver com o Brasil. Isso veio recentemente e as pessoas estão achando que é por isso que tem o Setembro Amarelo. Não, Setembro Amarelo é por causa do dia 10 de setembro, ponto. Então, é muito mais simples dizer que é isso e acabou, entendeu? Então, prevenção se faz. Outra coisa que eu preciso falar é da geração do quarto, que são os adolescentes, que já chama até de neotribo, tem até nome, segundo o doutor Hugo Monteiro Ferreira, que é um psicólogo lá da Paraíba. Ele diz que um ser que fica mais de 6 horas no quarto no dia, ele corre perigo, porque é um processo de isolamento por causa do bullying, por causa de todas essas circunstâncias que levam o jovem ao suicídio. Ele diz que os jovens são frágeis emocionalmente e mentalmente, porque se refugiam nas redes sociais, eles precisam pertencer a grupos, e eles dizem que tem milhões de amigos, mas é no celular, então ele tem dificuldade de comunicação com quem o rodeia. Então, as famílias e a escola não estão preparadas para isso, é um alerta. Fazem automutilação. Então, é uma geração, gente, que se isola, porque encontra no isolamento uma maneira de se colocar. Olha bem, é um socorro. Então, sofre uma dor profunda e, muitas vezes, deseja a morte como forma de se anunciar. Olha que coisa triste. Eles dizem para nós, eu não sou compreendido, como aqueles 13 porquês. Eu não sou compreendido pelo meu professor, pelo meu pai, pela minha namorada, pelo meu namorado, pelo meu marido, pela minha esposa. Então, são pessoas frágeis emocionalmente e mentalmente diante desse processo compulsivo de isolamento e distanciamento social. Então, precisamos acolher esse ser e entender que quando alguém disser para nós que quer dar uma palavrinha, hoje ninguém tem tempo, agora eu não posso, eu vou para a faculdade. Meu filho está me esperando, meu marido está me esperando, tem que fazer janta, enfim. Essa desculpa que nós temos mesmo, a vida continua, e cada um tem a sua responsabilidade, mas também não pode chegar com uma culpa enorme no grupo de apoio sobrevivente de suicídio, que é o CVV Gás, para dizer para nós assim, meu Deus, será que o que ele queria falar eu podia ajudar? Aí já era. Então, é ficar calado. É o que o Rubem Alves nos diz. Todo mundo faz curso de oratória. Ninguém faz curso de escutatória. Aí o CBB Comunidade tem o curso escutatória. Quem quiser, um seminário que a gente dá aí. Já demos ouvidoria. Nós demos ouvidoria do Rio de Janeiro, doutor Paredes, que até não é mais o ouvidor-chefe. Ele também assistiu. Ele disse, olha, as pessoas ligam em 5 minutos, nas reuniões, que ele falava, olha, a gente, em 5 minutos, resolvemos o problema. E a pessoa fica lá meia hora contando por que chegou aquele estádio, deu problema, e nós não sabemos o que a gente faz com essas pessoas. Aí ele chamou os ouvidores para aprender a acolher, dar o telefone do CVV, explicar que existe, alguns perceberem que precisa do profissional, porque nós do CVV não damos conselho. E nem falamos, mas quando você fica com a pessoa e vamos dizer, aceita incondicionalmente, sabendo que um ser vivo quer ser o melhor, você vê que uma sementinha quer ser a melhor árvore. Então, nós que nos consideramos, na escala do ser vivo na Terra, o ser mais evoluído, então quer ser o melhor. Ele não quer morrer, ele quer viver, mas ele não aguenta sofrimento, dor. Todo mundo aguenta, você bate o pé ali e dá uma dor no pé. Mas com o sofrimento é que nós precisamos ser resilientes e pedir ajuda. O homem, então, tem muito mais dificuldade do que a mulher,
porque o slogan do CVV em Setembro Amarelo é falar é a melhor solução, porque nós conseguimos desabafar com naturalidade, aprendemos isso, e o homem tem que ser espada, não pode, principalmente como a pesquisa que a Deise fez lá dos militares, não pode mostrar fraqueza, porque são super-homens. Veste uma farda, aí deixa de ser humano, deixa de ser, até fazem coisas horrorosas, como a gente sabe também que ali atrás daquela farda tem um ser humano. Então, precisamos acolher esses irmãos nossos também, porque eles têm um instrumento que leva o homem muito à morte. Então, nós precisamos ver que a mulher tenta mais, mas o homem morre mais pelo suicídio, e precisamos acolher todos, porque ficamos estarrecidos num 11 de setembro aí para trás, porque morreram 3.000 pessoas naquele prédio, pois todos os dias no mundo é um 11 de setembro, porque por dia, faz as contas aí, 40 segundos está alguém se matando, são 3.000 por dia. E lá o que nós temos da Organização Mundial de Saúde, o CVV, como a Deise estava falando, o CVV não, o Brasil não tem uma cultura de estatística. Agora que nós estamos tentando reverter isso, você vê que a estatística feita pela Organização Mundial de Saúde, que normalmente era de 4 em 4 anos, tem 8 anos, não manda, porque a última de 2012, a de 800 milhões de pessoas, e nós sabemos que agora, infelizmente, é mais de 1 milhão por ano. Então, nós temos que reverter, todos nós, não é o pessoal do CVV, não é o pessoal lá que trabalha com a Deise, somos todos nós, a sociedade está doente, e somos nós, a sociedade, como um PN falou para mim, eu fazendo a roda de conversa com eles, ele disse para mim assim, mas a sociedade rejeita muito a gente, tem muito preconceito, mas eu sou parte da sociedade, ele disse. Então, é isso, todos nós somos pessoas sociáveis, precisamos nos comunicar. Para o CVV, não liga só quem tem ideação suicida ou que tem um suicídio em andamento, ligam pessoas com alegria, para nos dizer que passou de ano, que ganhou um diploma, que foi, no trabalho, ela foi reconhecida e agora ela recebeu uma gratificação, então, são coisas boas, que ele está cheio de si e não quer falar com o familiar, ou já falou e quer falar mais. O caso do CVV Gás, que são sobreviventes, grupo de apoio ao sobrevivente de suicídio, as pessoas vão para lá porque precisam falar sobre isso. E tem pessoas que dizem assim, chorando, uma senhora, eu não posso falar que a minha filha morreu por suicídio. Eu moro numa comunidade que não fale esse nome, não fale que a sua filha morreu desse jeito, como se fosse uma vergonha. Então, nós temos que quebrar o tabu. Agora, também vamos falar de suicídio seriamente, sem filminho, sem fotografia, sem história. Não é? Nós temos que falar seriamente, porque suicídio tem que ir para a mídia, assim, não distorcida, porque lá no final do século XIX, 1870, Goethe, que era um famoso escritor alemão, escreveu um livro, As Agruras do Jovem Werther, e ele conta com detalhes como é que o menino se matou, o jovenzinho. E aí o que acontece? Mandou para o mundo inteiro, e os jovens com ideação suicida, querendo saber só como que ele fez, como é o caso do 13 porquês, o último episódio, não tinha que mostrar e não tem que mostrar detalhe, porque nós, infelizmente, o ser humano, existe o contágio, é aquela identificação, está só querendo saber, a pessoa já está fragilizada emocionalmente, já vem há muito tempo idealizando, porque ninguém levanta e vai dizer, hoje eu vou me suicidar. Eu nunca ouvi que alguém tenha feito isso. Às vezes são anos, meses, que a pessoa vai aquele copinho enchendo de gotículas d'água, aí fala, porque a mulher foi embora, porque o marido deixou, porque a namorada... Não, gente, isso é gotícula. O fenômeno do suicídio é muito complexo, é multifatorial. A maioria tem problemas de saúde mental abalada, precisa de acolhimento e de tratamento para reverter o processo. Então, que ninguém tenha culpa também
quando diz 90% podia ser revertido. E o doutor Neuri Botega disse que não está bem feito essa orientação da Organização Mundial de Saúde, porque ela não diz por que isso. É porque essas pessoas, a maioria, já estava em tratamento de saúde mental, e o profissional e a família não levou a sério as falas, o jeito, a pessoa começar a dar suas coisas que gosta tanto, ter frases que diz, não aguento mais, estou cansado dessa vida, e está isolado mais de 6 horas por dia num quarto, ou fica lá com uma depressão profunda, são pessoas que têm saúde mental abalada e precisa ser tratada emocionalmente e com os profissionais da área de saúde mental. Então, vamos reverter esse processo, porque ele pediu em 2010, quando eu conheci o doutor José Manuel Bertolotti, ele disse, gente, olha os jovens, vamos tentar, até 2020, reverter o processo desse percentual em 10%, que está acontecendo hoje em 2010, e a notícia que eu tenho que dar é estarrecedora. De 14 a 29 anos, aumentou 20% no mundo. Então, alguma coisa está acontecendo na nossa sociedade, chamada civilizada, que não está boa, porque a pessoa quer ir embora, com a idade produtiva de 14 a 29 anos, cheio, que é onde eu, por exemplo, estava cheio dos meus sonhos, e eu imagino que todos nós que estamos ouvindo isso aqui também, para realização, né, sua realização física, mental e profissional. O jovem adolescente precisa ter um cuidado especial, porque ele não é criança e nem adulto. O próprio cérebro ainda não está com todos os seus neurônios fixados, que isso é uma coisa que é com 18 anos, isso eu digo porque eu estudo dos psiquiatras, que dizem só ali que fica mais certo. O corpo está mudando, os hormônios, entra a sexualidade, uma série de fatores complexos. Eles precisam ser acolhidos, não dizer que é bobagem. Isso é do adolescente, quando ele fala que ele não aguenta mais. Isso é bobagem, vai passar. Isso aí do adolescente quer aparecer quando ele se automutila. Não é assim. É acolhimento, o que está havendo com você, que eu posso ajudar. Então, nesse momento é isso, gente. E falar é a melhor solução, porque nós estamos lá, sabendo que reverte o processo, quando carinhosamente, coração a coração, o CVV não precisa de profissionais de área nenhuma. Ele vai ensinar como é que nós vamos fazer esse trabalho. E eu estou lá porque ele nunca está pronto, ele está sempre em desenvolvimento, eu estou sempre aprendendo, os trabalhos e os estudos são todos de autoconhecimento. E é por isso que eu, em nome dele, estou aqui para dizer para vocês, sejam voluntários do CVV, vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Eu sou apaixonada, tenho mais de 25 anos e eu quero ter mais 100. Entendeu? É apaixonante também, não tem como a gente não se contagiar com todo com esse vigor e com toda essa sensibilidade. E aí, eu acho que assim, é só uma janela de oportunidade para a gente fazer outras conversas aprofundadas. Acho que é contigo que eu aprendo. Setembro-se o ano inteiro, não é só o mês de novembro, o mês de setembro, é um ano inteiro, a todo momento, onde puder falar sobre essa temática, a gente vai estar falando sobre isso. E aí, com a sua fala, eu fiquei pensando na questão de uma forma de comunicação com os jovens, né? E aí, como é que a gente faz esse nível de abordagem que é desafiadora? Na prefeitura, a gente tinha um projeto chamado Rede de Adolescentes Promotores da Saúde, que era educação entre pares. E aí, como a gente tem vindo assistindo esse desmonte da política pública, a gente está vendo projetos que deram certo e também se perderam. Então, é disso que a gente está falando, políticas que deram certo, e com essa lógica de desmonte, a gente vai se perdendo. Então, a gente precisa unir esforços para lutar por essas ações, por essas políticas, que estruturam e possam tornar, estabelecer outros desfechos de vida que não seja a morte. É isso que você falou, né? Exato. O serviço CVV Comunidade
leva as oficinas para as escolas, para as instituições. São rodas de conversa, são um trabalho chamado Caminho da Renovação Contínua, que a gente leva um mote, as pessoas falam de si. Tem o Cine Ser CVV, que a gente faz um combinado, mostra o filme e depois faz reflexão sobre ele para falar de si. Tem o Malas Prontas, que é o lugar, infelizmente, nós fomos lá no Boate Kiss, e depois nós fomos para Brumadinho, onde as pessoas ficam impactadas, como a Deise falou, não precisa ser por suicídio. A pessoa, você vê, foram para a boate e não voltaram. O outro foi trabalhar e não voltou. Então, é uma tragédia, uma dor para o familiar tão grande quanto quem suicidou, que é assim, ninguém está esperando. Então, fica muito impactado esses seres, e eu fui lá em Brumadinho e fiquei durante uma semana com um grupo, a gente ia trocando, desde o dia 1º de fevereiro, a tragédia foi dia 25 de janeiro, nós ficamos de 1º de fevereiro a 17 de maio e deixamos os cursos, porque esses serviços são cursos diferentes de quem vai para o telefone para um 188, é um tipo de curso. Esse do CVV Comunidade são outros. Então, nós deixamos lá, e existem agora cidades que não têm o posto de 188, mas tem posto de CVV Comunidade, que é o serviço que proporciona levar essas oficinas, como você falou, pegar os adolescentes, fazer a roda de conversa e deixar eles falarem de si, como que ele está se sentindo. É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Então, nós temos essas oficinas para que as pessoas possam falar de si, principalmente o adolescente. É um trabalho diferenciado. Quando a gente vai na escola, eu falo com os pais e os professores, é um jeito. Com os adolescentes, é outro. Né? E nós trouxemos para o Brasil a associação, até que é ligada ao Instituto da Deise, que são os trabalhos para criança pequenininha. A ZEC, né? A Associação para todas as crianças e adolescentes. O trabalho das crianças chama Amigos do Zip, e o trabalho com adolescente chama Passaporte. Ela se desvinculou do CVV porque nós achamos que deve ser feito por profissionais. Lógico que tem voluntários, mas tem quem coordena e trabalha e orienta os professores são profissionais, são psicólogos, assistente social. Então, ela desvinculou do CVV, mas foram voluntários do CVV que trouxeram da Dinamarca, com certeza, do Canadá. Então, são os nossos parceiros do Befrienders que nos levaram essa proposta e nós trouxemos para o Brasil. Então, é muito importante que as escolinhas possam ensinar as crianças a falar de sentimento desde pequenininha, para não chegar o adolescente ou o adulto com problema que vai precisar do psiquiatra e do psicólogo. Se ela aprender a falar de si o que ela está sentindo, vai ser modificado. Entendeu? A gente promover espaços seguros para falar dos nossos sentimentos, né? Exatamente. A questão como o machismo também transversaliza, né? E como nos prejudica, corrosivo, né? Exatamente. Olha só, Vanilsa está aqui perguntando, e aí você já falou, de que ela, olha que lindo, estou até procurando aqui gostaria de saber como ser voluntária, você já falou, né? Sou assistente social em pré-aposentadoria, interessada em ser voluntária do CVV. Então, já pode ser um projeto que a gente pode mobilizar as pessoas em fase de aposentadoria, né? Para poder... Exato! Agora sou aposentada. E tem muitos aposentados que são muito, muito úteis e querem fazer a diferença. Aprender pode ir sem medo, porque o CVV ensina e a pessoa vê se ela tem o perfil. Porque se chegar lá e dizer que, não, isso aí eu não dou conta, por exemplo, pode fazer o tipo de trabalho, mas não vai para o telefone. Ou se não tem para uma pessoa que é muito diretiva. O nosso trabalho é uma abordagem centrada na pessoa. Então, não dá conselho e tudo. Então, isso aprende, nós aprendemos as teorias, né? Carl Rogers, o Marshall Rosenberg, que é o discípulo de Rogers, entendeu? Então, nós bebemos nas fontes do século XX, entendeu? Então, estamos aí, 2021. Então, eu convido ela a entrar no site do CVV,
para ver, nós temos links para quem é professor que está nos ouvindo e para as instituições, tem a cartilha falando abertamente sobre suicídio, que pode imprimir, está lá livre, e todos os sites, o CVV está em todas as redes sociais, nós temos blog, Facebook, Instagram, tudo. Então, pode beber no que tem lá e levar para o Facebook de vocês orientações, porque só pode colocar lá coisas sérias que antes passa no crivo de um grupo preparado para isso. As nossas lives e também as artes do CBV, uma pessoa aqui é do CBV, como as duas meninas, aqui não é um crime os pais fazerem aquilo com duas crianças que não têm noção do que é depressão ou do que é suicídio. E eu espero que elas nunca saibam o que é isso. Então, não se transmite vídeos, isso não se faz, deleta. No Facebook, aqueles três pontinhos, quando você receber uma frase, um texto de alguém amigo ou conhecido seu que entrou no seu Facebook, bate ali onde está assim, acho que é ideação suicida. Aquilo devolve para o Facebook, ele vai entrar no IP da pessoa, não vai saber que é você, vai entrar igual uma propaganda. Você quer ajuda? E vem vários links de autoajuda. Fez com a gente essa parceria, já tem anos, desde 2015. Então, a pessoa vai receber, e o último é assim, não quero. Aí o livre-arbítrio. E tudo que vocês receberem distorcido, de Setembro Amarelo ou de suicídio, deletem e avise o amigo ou o conhecido que passou que não faça isso, que é um fake news, que a gente tem que falar de suicídio mais seriamente, que não fica passando filminho, nem fotografia, e nem falar, endeusando, por exemplo, um artista famoso que cometeu suicídio, ou alguém público. Não se faz por causa daquela contagem que eu disse, e depois não se vangloria, a gente não valoriza esse tipo de coisa, e sim diz da obra do autor, diz da pessoa maravilhosa que ele nos proporcionou, momentos maravilhosos. Então, engrandece o ser, e não a maneira que ele, infelizmente, doente, depressivo, muito dolorido, cometeu o suicídio. Então, é muito importante ver isso. Tá? Lá na era romântica, né, no romantismo, era lirismo se matar, porque um poeta que não tinha nunca vendido suas poesias, o próprio Van Gogh, que nunca tinha vendido um quadro, depois que ele morreu por suicídio, hoje é o quadro mais valorizado no mundo, é os Girassóis, de Van Gogh. Então, nós precisamos ver isso. Não é lirismo. Eu fiz uma matéria há muitos anos lá para a Fiocruz, que está no site, e que se chama Suicídio Não é Lirismo. Isso era lá no romantismo. Nós estamos no século XXI. Temos que ter consciência do que é isso. Então, vamos falar de suicídio sério. E olha só, eu tenho aqui uma fala também, para a gente também já... caminhando para o nosso final, já chegamos a 1 hora. A Rosângela acrescenta que é agente comunitária de saúde há 10 anos, faz parte da Clínica da Família, sendo que, no momento, trabalhando no posto de saúde Maria Aparecida de Almeida, em Paciência, Rio de Janeiro. Como agente, é de suma importância a prevenção à saúde. Já passei por situações em que, ao retomar das visitas domiciliares, junto com a médica e enfermeira, analisar a situação. Passamos para a psicologia e alguns são encaminhados para a psiquiatria. Tudo que está sendo relatado pela Graça Araújo é real. Então, é disso que a gente está falando, e várias pessoas falando, fazendo consideração. Vanilza está dizendo que está muito motivada a ser voluntária do CBB. Minha prática no SUS. Trabalhei muito com rodas de conversa, sou assistente social com experiência em acolhimento e saúde mental. Então, aí, olha só quanto a sua fala nos motiva, fala de Deise nos motiva tanto. Estou aproveitando também aqui para deixar o inscrevam lá no site. Estou aqui deixando o endereço do IPES, não é isso, Deise? IPES Brasil. Maravilha, obrigada. Porque é uma eu só vou te pedir no finalzinho, viu, Gerane, para eu falar do movimento. Você me der um minutinho, tá? Não, eu já vou passar a
Vanilza está mais ou menos falando aqui que estou fechando meu ciclo no SUS. Eu vou deixar aqui porque estou fechando meu ciclo, mas na minha profissão quero continuar ativa e conhecendo Vanilza é exatamente isso. Ela é exatamente essa mulher que eu imagino ela e Graça juntas vão tocar muito bom. Isso daqui é de arrepiar e contagiar. Vanilza, e aí aqui estou apaixonada pela proposta do CVV. Eu também já quero muito trabalhar também, porque é isso, né? Contagiar pessoas, propostas. Eu vou passar para vocês. São 4 horas semanais, hein? E no Rio, nós somos profissionais não remunerados, porque não pode faltar ao seu, não é um voluntariado qualquer, não pode faltar. E quando precisar faltar, é lógico que a gente também é humano, precisa faltar, tem substituição ou troca, você sempre encontra um amigo solidário para fazer o seu plantão naquele dia, com antecedência, você pedindo, e é assim. Então, o CVV Comunidade é diferente, mas 188 é 4 horas semanais. Perfeito. E olha só, Vanilza, trabalho com prazer faz acontecer. Então, olha, muita potência aí entre vocês. Eu vou passar agora a fala de encerramento, porque a gente já chegou 1h05. Eu vou falar só umas 2 palavrinhas aí, mas aí a gente vai fechando. Eu quero agradecer, eu vou até depois agradecer a participação das duas, foi realmente apaixonante. E eu acho que é isso, a gente está juntas e misturadas nesse processo, nessa corrente de prevenção e promoção da saúde, tá bom? Passo aí as falas de encerramento para vocês, tá bom? Quer falar, Graça? Ei, você encerra com o que você precisa falar. Então, eu agradeço a oportunidade de vocês conhecerem essa instituição maravilhosa, que é o CVV, que tem 58 anos, e eu espero que a nossa missão é assim, o que nós queremos para a sociedade, é uma sociedade fraterna, compreensiva e, assim, com aceitação a todas as pessoas, tendo o CVV ajudado, sendo solidária, fraterna e compreensiva. E é isso que o ser humano precisa ser. E eu agradeço a oportunidade de vocês conhecerem esse trabalho, realmente, para mim, apaixonante. Eu espero que todos vocês se apaixonem pelo CVV. Quem não se apaixona por Graça? Muito bom. Fala, Deise, minha linda. Minhas queridas, é uma honra, viu, estar aprendendo. Graça, olha, hoje eu aprendi muita coisa com você. Eu quero muito feliz. Cada live que a gente vai com o CVV, a gente aprende um pouco mais. Mas com você eu gosto um pouquinho mais, porque você é entusiasta do que faz. E esse espírito de entusiasmo é que também nos move no IPES, que é o Instituto de Pesquisa, para quem não ouviu inicialmente, né? Que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos no Suicídio, que é um bebê. Enquanto o CVV tem 58 anos, o IPES não tem nenhum ano. Mas a gente já trabalha há mais de 10 anos. Mas a gente está junto. Com certeza. Eu, individualmente, já trabalho com estudos, né, na parte de saúde mental, violências e políticas públicas. Mas o IPES nasceu dessa ideia de combinar a ação, a pesquisa e a formação, porque, como a Graça falou, é muito importante que as pessoas não entendam que fazer prevenção simplesmente é querer ser um voluntário. Não, tem que estudar, tem que ter compromisso, e no IPES não é diferente. Então, a gente agora acaba de lançar uma campanha, né, que é o Movimento Amigo da Prevenção, que tem como objetivo, meus amigos, envolver trabalhos que já existam, né? O CVV não precisa mais, porque o CVV tem 58, a gente é que vai atrás do CVV, mas é importante estar perto do CVV, porque o CVV nos ensina, né? E outros também que queiram entrar e participar de forma diferente, seja na área de ensino, seja na área de pesquisa e nas ações sociais, né?
que hoje nós temos o Programa Escola que Previne, que é um trabalho que nós fazemos junto com a ASEC, Associação pela Saúde Emocional das Crianças. Então, assim, gente, a gente só tem a agradecer a Jeane pela oportunidade da acolhida e principalmente por poder dizer para vocês, se vocês querem saber um pouco mais a missão do IPES, né? Porque aqui nós temos um tempo muito rapidinho, mas se vocês querem um espaço para refletir, aprender e atuar na prevenção, em parcerias, em comunhão, ainda que comunhão de propósito, com instituições sérias como o CVV e tantas outras que nós conhecemos pelo Brasil afora, mas o que diferencia essas instituições é a seriedade do trabalho, no que consiste o compromisso com o aprendizado, que é o ensino, o conhecimento baseado em estatísticas, mas, acima de tudo, um amor enorme pelo que faz. Porque amor sem ciência não dá. Ciência sem amor também não dá. Então, a gente precisa dar as mãos. Por isso, eu os convido. Seja um amigo da prevenção, conheça um pouco mais do IPES e esteja conosco. Jeane, mais uma vez, muito obrigada por ser membro do IPES e, mais do que isso, por ser uma grande amiga, porque, Jeane, a gente se conhece há muito tempo e para você ver como é que é a vida, né? A gente vai sendo preparado para fazer os trabalhos. Foram muitas idas e vindas e hoje nós estamos aqui, de braços dados, no movimento Amigos da Prevenção, em prol da vida, como disse nossa querida Graça. Eu adoro quando ela fala, é a vida que importa. E vamos em frente. Jeane, a palavra é sua. Ô, querida, não, eu só tenho a agradecer, amo todas vocês, todas moram no meu coração, então é um grande privilégio contar, fico super emocionada, eu estou adorando esse momento apesar desse contexto tão complexo que é a pandemia, esse momento também de nos aproximar, eu acho que assim, se não fosse também esse recurso tecnológico, a gente não estaria com tantas oportunidades, né? Então, é gratificante falar sobre essas questões e estar aqui com pessoas tão maravilhosas e contagiantes. Aqui tem, olha só, Raquel, vou contribuir aqui, que está lembrando a todos que hoje comemoramos o Dia Nacional de Luta pelas Pessoas com Deficiência. Então, a gente também tem o Setembro Verde, não é isso, gente? Então, eu acho que olha só, essas pautas, elas se casam de tantas formas, né? Porque a aceitação do ser, que ele é igualzinho a mim, né? Porque ele tem uma deficiência, que ele é diferente. Só externamente. É muito importante isso. O respeito e a aceitação. E esse poder, a gente juntar esses elos de solidariedade... verde e amarelo. Faz toda a diferença. O Eduardo está aqui, Wagner dando parabéns a todos pelo nosso trabalho aí. Jeane, mais uma vez, um abraço. Estamos juntos, eu também estou junto com vocês. Eu estou amando essa oportunidade de fazer essas conexões e dizer para vocês que eu estou muito feliz e muito emocionada de contar com vocês. É um tema que nos provoca, nos emociona demais. E eu acho que é uma oportunidade única e muito rica da gente poder trocar e poder saber que a gente pode fazer a diferença na vida, nas nossas vidas e na vida do outro. Então, muito obrigada, gente. Inclusão da diferença. Nossa, estou muito feliz. Eu mando um beijo bem gostoso, bem apertado para vocês. E um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, com saudade de que... Boa noite, né? A gente vai poder fazer para dar um bom abraço, né? Dia 28 vai ter o congresso da UERJ pela Vida. Então, abre o site da UERJ, né, Deise? Você vai deixar lá. Que horas que vai ser mesmo? 19 horas vai ser do dia 28 ao dia 3 ou 2. Então, abre o site da UERJ e vê direitinho vai ser online. Eu recebi, mas não deu tempo ainda para ver. Já recebeu, Deise? Então tá. Eu recebi o e-mail. Então, aí... Então, convidados, vai ter muitos assuntos interessantes sobre esse tema. Querida, então aqui a gente vai falar com certeza que eu souber também, vou compartilhar na minha rede e a gente vai trocando e vai se fortalecendo, se apoiando e juntando os nossos elos de solidariedade, amor, empatia
e muita celebração para a vida, tá bom? Um beijo grande, meninas. Um beijo. Obrigada, Jeane. Até a próxima. Falar é a melhor solução. Falar é a melhor solução. Graça, um beijão, Graça. Beijão, beijo. Tudo de bom. Obrigada, Jeane. Obrigada a vocês. Estão nos assistindo. Boa noite. Boa noite.